Oi, vamos lá. Acho que esse é o último vídeo dessa saga, desses exercícios, que eu sei que foram muitos, eu espero que vocês tenham feito, e é acerca de um texto do Taz, né, do Marcelo Taz, que eu adoro. Não Marcelo Taz, eu nem gosto muito dele, mas eu gosto muito do Cortella, que é esse filósofo que ele cita no texto, e dessa maneira que ele vê a vida, no sentido de que o segredo da vida é tirar leite, né? Que não é fácil. Quando a gente tem o leite à nossa mesa, o processo para ele chegar até aí é muito grande. Então, ele diz no final do texto que quando o filho o abordou para saber qual era o segredo da vida, ele respondeu: tirar leite, né? É que a vaca não dá leite, a gente é que tem que tirar. Então, eu acho que muito cabe a vocês esse texto. Eu não iria ler, mas me deu vontade. O segredo da vida. Desde jovem, ganho a vida fazendo perguntas, primeiro como repórter, depois entrevistador e cutucador de dúvidas em várias mídias. Acredito piamente que o ponto mais importante na vida do ser humano é um ponto de interrogação. Entre as dúvidas da vida, a maior de todas é, sem dúvida, a razão de nossa própria existência. Qual o segredo da vida? Ao longo do curto espaço de tempo que passamos no mundo, perseguimos essa questão e ela implacavelmente nos persegue de volta. A chegada dos filhos coloca uma lente de aumento no assunto. Recentemente, em um evento empresarial, tive o privilégio de entrevistar o filósofo Mário Sérgio Cortella e não perdi a oportunidade de passar a batata quente para ele. Filósofo, qual é o segredo da vida? Sem pestanejar, com a generosidade e a barba característica dos filósofos, Cortella respondeu com uma pausa dramática e seu vozeirão grave em dom estéreo. O segredo da vida é que vaca não dá leite. As palavras do filósofo iluminaram a minha infância. Quando eu era criança, fui ajudante mirim do meu avô João na fazenda, onde se tirava leite das vacas. Que trabalheira louca é tirar leite de uma vaca. Lembrei. Acorda-se de madrugada, entra-se num curral forrado de puro excremento de vaca, confere-se as vacas, chama-se o bezerro correspondente a cada vaca pelo nome, o bicho vem doido para mamar, impede-se que eles mamem tudo de uma vez, amarra-se o bezerro com uma cordinha nas pernas traseiras da mãe, amarra-se o rabo da vaca também na cordinha, senão ele vira um espanador de bosta fresca na cara da gente. Até que, finalmente, agachado, numa posição desajeitada, o cidadão encarregado do trabalho inicia a tarefa de apertar, com destreza, uma a uma, as 4 tetas da vaca, para que o jato de leite seja direcionado para dentro de um balde equilibrado entre as suas pernas. Segue-se a repetição exaustiva do gesto até que o balde encha, para depois ser derramado dentro de um grande latão metálico de 50 litros. O final do processo é colocar os latões, uns 3 ou 4, no caso da fazenda do meu avô, na caminhonete, para ser entregue no laticínio da cidade. Um trabalhão. Graças a esse ritual que acompanhei tantas vezes, adquiri, ainda criança, a clara noção do esforço gasto por tanta gente para que eu possa despejar o precioso líquido branco na xícara do café da manhã. A plateia do evento corporativo, cerca de 2.000 gerentes de um grande banco, estava tão surpresa quanto eu com a resposta do filósofo. Cortella explicou que aquela foi a forma que encontrou de alertar os filhos dele para as virtudes do esforço para conquistar as coisas da vida. Prometeu aos filhos que quando cada um completasse 13 anos de idade, o pai filósofo iria revelar o segredo da vida. Dito
e feito. No dia de completar 13 anos, o filho mais velho acordou Cortella bem cedo. Papai, hoje é o dia do meu aniversário. Parabéns, filho. Hoje faz 13 anos. É dia de você me revelar o segredo da vida. O filósofo encarou carinhosamente o menino e concluiu o ensinamento. O segredo da vida é que vaca não dá leite. Você tem que tirar. Enfim, como eu penso exatamente desse jeito, não achem que a vida vai dar de vocês de bandeja tudo que vocês desejam, que vocês almejam, porque nada é fácil. Viver é um insistente construir e fazer manutenção. Comecem a construir agora. Comecem a fazer manutenção disso. Pensem bem que existem momentos em que a gente pensa em desistir, em não querer mais. Tô cansado, não quero mais estudar, tá um saco esse negócio de aula à distância. Esse desafio também tem que ser superado e não sou eu quem vai dar de presente para vocês. Embora eu tenha dado muita resposta sem saber que aconteceu uma coisa fantástica no meu computador, eu enviei tudo para a Simone do jeito que eu enviei para vocês e ela falou, mas não tem resposta nenhuma. No meu computador as respostas ficam prontas. Eu podia levar esse computador para o meu concurso. Mas a vida é um eterno tirar leite. E tirar leite exige muito esforço. E um esforço natural. Se vocês forem complacentes com vocês, se vocês forem íntegros com vocês, vocês verão que esse esforço também acontece de forma natural. À medida que vocês vão fazendo as coisas, vocês vão recebendo as coisas, tá? Eu digo sempre que a vida é uma via de dois lados. Há uma troca e a gente tem que entender isso. E há, sobretudo, a questão do autoconhecimento. Você tem que se ouvir, você tem que se entender, você tem que se perdoar, você tem que tentar viver a vida de forma leve, mas com respeito, com honestidade. Então, vamos lá. Quando o texto é produzido, nós vamos por tá? Da página 273. Quando o texto é produzido, alguns elementos são explícitos. Também participam da coerência textual. Elementos não explícitos também participam da coerência textual. Entre esses elementos se inclui quem são os interlocutores, que conhecimento os leitores têm sobre o tema, qual experiência de vida eles têm, o que buscam com a leitura. Só um minutinho. Laura, eu estou dando aula, você pode ficar um pouquinho só em silêncio, porque eu estou gravando vídeo. Então vamos ficar de Não, de quem ficar em silêncio, brinca aí. Letra A. Marcelo Taz inicia seu texto contando que ganha vida fazendo perguntas. Que informação ele supõe que o leitor tem a seu respeito? Vocês sabem quem é o Marcelo Taz? Vocês pesquisaram para saber quem é o Marcelo Taz? Porque ele, escrevendo esse texto, ele supõe que você saiba quem ele é. Que ele é jornalista e, como tal, ele é um questionador. Ele entrevista as pessoas. Letra B. Segundo o autor, qual é a principal dúvida que o ser humano tem? Por que a chegada dos filhos amplia essa dúvida? A principal dúvida que o ser humano tem é acerca de sua existência. O que ele está fazendo aqui? Quem é ele? Por que ele está aqui? Por que nesse momento? Por que nessa família? Né? E qual é o segredo da vida por conta disso tudo? A chegada dos filhos amplia essa dúvida porque, além dos filhos terem uma vida própria, os pais é quem são os responsáveis por essas vidas. Ou seja, esse ciclo é vicioso. 2. Do terceiro ao sexto parágrafos, Marcelo Taz... Laura, pega uma almofada aí pra mim, essa do meio. Essa aqui? Uhum. Do terceiro ao sexto parágrafos, Marcelo Taz comenta sua participação em um evento empresarial no qual entrevistou o filósofo Mário Sérgio Cortella. Vocês sabem quem é o Mário Sérgio Cortella? Dá uma procurada na internet, no YouTube, ele tem palestras maravilhosas que vocês vão gostar muito, eu tenho certeza, porque é impossível não gostar. E ele pergunta, qual é o segredo da vida? E Cortella lhe responde, o segredo da vida é que vaca não dá leite.
A partir desse momento, Marcelo Taz introduz em seu texto uma digressão. Digressão. O que é digressão? É um afastamento momentâneo em relação ao assunto abordado. É como se fosse um flashback. Ele começa a lembrar de algum momento do que aconteceu na vida dele. E em que consiste a digressão que ele faz? Ela consiste no relato em que conta como é o trabalho de tirar leite da vaca. Experiência que ele teve aonde? Na fazenda do avô. E que tem que ter uma série de pessoas para fazer um trabalho e que a pessoa fica numa posição desconfortável, em que ela depois ainda tem que levar esses baldes para uma caminhonete, tá? E que a gente depois pega esse líquido precioso sem ter a mínima noção de tudo o que acontece. Mário Sérgio Cortella, letra B. Em sua palestra, também faz uma digressão. Em que digressão que ele faz? Em que a digressão que ele faz consiste? Ele faz uma digressão que consiste num relato de uma experiência familiar, cujo filho perguntou para ele o que seria, qual era o segredo da vida. Ele disse que só responderia quando o filho tivesse 13 anos de idade. Qual era o segredo da vida? Do ponto de vista da construção, tanto no texto, letra C, de Taz, quanto na palestra de Cortella, qual é o papel da digressão? Ou o papel das digressões? Bem, nos dois tem um papel puramente ilustrativo, né? Porque o efeito é facilitar a compreensão do leitor ou do ouvinte, né? É de aproximar, é de prender a atenção com fatos narrados e que realmente aconteceram. Letra D, era para vocês discutirem, a gente podia estar fazendo em sala de aula, mas a vida é o quê? Um exercício. Né? As digressões prejudicam a coerência e a coesão textual ou elas contribuem para a construção de uma ou outra? Bem, eu vou falar mais ou menos o que eu penso, né? Eu penso que elas contribuem para a construção da coesão, né? Isso eu não preciso nem passar o olho no texto de novo. E da coerência textual. Porque são desdobramentos de elementos anteriores. Né? Eles contam, eles se narram esses episódios para poder voltar a elementos anteriores. No caso da digressão de Taz, é porque descreve como tirar leite da vaca. E no caso da digressão de Cortella, porque ele usa a experiência pessoal para responder a pergunta do Taz. Assim, ambas surpreendem. Um papel extraordinário que importa tanto na construção de ideias quanto na estruturação formal do texto, tá? Se essas digressões não forem claras no texto, isso pode tornar a nossa interpretação um caos, tá bem? Então, se vocês forem produzir um texto e quiserem colocar digressões, falar sobre algo que já aconteceu, vocês têm que tomar cuidado para não dar sentido diferente daquilo que vocês querem, ok? 3. No final do texto, Marcelo Taz reproduz a fala completa de Cortella a seus filhos. O segredo da vida é que vaca não dá leite. Você tem que tirar. Aqui também, vocês vão ver nesse box azul, que tem o livro do Cortella, Provocações Filosóficas. Tá? Eu não sei se ele tem em PDF, mas ele é muito bom. É muito bom, não é pouco não, muito bom. E é de uma leitura fácil e que vai fazer vocês pensarem. Eu acho que está na hora da gente pensar, já passou, né? Então vamos lá. Então voltando, 3, letra A. Por que foram empregadas reticências nessa frase? Esses 3 pontinhos, o que eles significam? Essas reticências, no caso, sugere que Cortella fez um certo suspense. Né? Ele ficou em silêncio. Quando ele fala, fez uma pausa dramática, tá? Antes de completar a frase. Como você interpreta essa frase? Bem, essa frase, o segredo da vida é que a vaca não dá leite, você tem que tirar. É óbvio que deixa claro que as coisas não caem do céu, que não existe uma mágica para que a gente possa
ser bem-sucedido na vida, não ter problemas com pessoas. Não há mágica, que é uma construção. As coisas que a gente deseja da vida, elas não são dadas, elas são conquistadas. E para se conquistar, a gente há de trabalhar, há de se esforçar, né? Para que a gente alcance. E não é com dor, sabe? Ai, aquele cara que fala, eu trabalho o dia inteiro, me mato para ganhar o salário mínimo. Isso não é conquista. Isso é trabalho mesmo, de muito, 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 e podia ser minimizado se as oportunidades dadas a tantos fossem dadas a todos. Eu acho que vocês entendem o que eu estou querendo dizer, né? Por exemplo, há de se pensar muito na questão das cotas. As cotas não existem simplesmente porque a cor da pele e a raça é negra. Existe para que a gente cumpra com o nosso dever de pagar a essas pessoas, de retribuir essas pessoas o tanto que elas fizeram por nós. Porque se temos hoje uma sala de aula, se temos hoje professores, se temos uma série de coisas, é porque os negros estiveram aqui trabalhando para que tudo isso fosse construído desde o descobrimento, praticamente, do Brasil. Então, é uma forma da gente reverter esse processo que desumanizou tantas pessoas, índios, nossos povos originários, índios e negros, tá? Então, é necessário que a gente pense também nisso, nesse contexto, dentro desse texto. C. Esta frase retoma a digressão de Marcelo Taz, por quê? Retoma, sim. Marcelo Taz, quando descreve na digressão o trabalho de tirar leite da vaca, ele comprova muito bem, não é pouco não, muito bem, a afirmação de que essa atividade é uma trabalheira louca. Essa visão coincide com o ponto de vista de Cortella. Na digressão de Marcelo Taz e na fala de Cortella, a expressão tirar leite de vaca tem o mesmo sentido, ou seja, faz referência à mesma situação? Não. Na digressão de Taz, a expressão é denotativa. Lembra? Denotativa de dicionário, quer dizer exatamente isso, tirar leite da vaca, pegar na teta, espremer no balde, é isso que ele quis dizer. Então, ela é denotativa, se refere à ação de tirar o leite da vaca. Já para Cortella, ela é conotativa, é uma expressão figurada e é o sentido de alcançar as coisas desejadas. 4. Para construir seu texto, Marcelo Taz fez certas escolhas e adota algumas estratégias textuais. Observe os momentos fundamentais do texto, página 274. A. Situa o papel do jornalista como perguntador. B. Cita o evento empresarial em que faz a pergunta ao filósofo Mário Cortella, que responde vaca não dá leite. C. Apresenta uma digressão de Mário Sérgio Cortella, na qual este conta como respondeu a mesma pergunta feita pelo filho. D. Apresenta a principal dúvida do ser humano, o segredo da vida. E. Completa a frase de Cortella. Você tem que tirar. Fechando as duas digressões e as ideias do autor. F. Apresenta uma digressão do autor descrita de como é difícil tirar leite da vaca. Descrição de como é difícil tirar leite da vaca. Letra A. Utilizando as letras, indique a sequência adotada pelo autor para construir seu texto. Como que ele fez para construir o texto? A gente tem essa série de quadradinhos. Então, a primeira coisa foi, ele citou o papel de jornalista como de perguntador. Depois, ele apresenta o principal dúvida do ser humano, que é o segredo da vida. Depois, ele cita o evento empresarial. Depois, ele apresenta a digressão, né? Ele faz a descrição de como tirar leite da vaca. Depois, ele apresenta a digressão de Mário Sérgio Cortella, na qual ele conta como respondeu a mesma pergunta. E, enfim, ele completa a frase de Cortella. Então, as letras ficam A, D, B, F, C, E. A última frase do texto cumpre o papel de conclusão. Ela é coerente com as ideias expostas anteriormente. Por quê? A última frase do texto cumpre o papel de conclusão. O segredo da vida é que vaca não dá leite, você tem que tirar. Sim. Ela é a resposta encontrada
por Marcelo Taza todas as perguntas que fazemos sobre a vida e que se apresenta no início desse texto. Depois, 5. O texto de Marcelo Taz é uma das crônicas que o jornalista publica periodicamente na revista Crescer, voltada a um público constituído por pessoas adultas e com filhos. A. A linguagem empregada no texto é formal ou informal? Justifique a sua resposta com elementos do texto. Vocês podem achar muitos, tá? Mas é uma linguagem formal. Tem traço de informalidade, porque ele fala, né, dessa maneira cotidiana. Ele fala do que aconteceu, do que está no cotidiano dele, então vai ter traço de informalidade. Esses traços de informalidade a gente encontra onde? Em Trabalheira Louca, Trabalhão, Batata Quente, Dito e Feito, né? Isso foge da formalidade. B. Essa linguagem é adequada ao perfil do jornalista e ao perfil da revista e dos leitores? Por quê? Sim, pois os jornalistas têm uma imagem de entrevistador, divertido e bem-humorado. Faz perguntas desconcertantes aos entrevistadores. Não sei se vocês já assistiram algum programa com o Marcelo Taz, mas também tem no YouTube. Ele é um careca, tá? Dá uma olhada, ele tem uma família bem diferente, bem do tempo que a gente está vivendo. Pesquisem isso se vocês tiverem interesse. Marcelo Taz, ele participava do programa CQC, não sei se vocês se lembram, né? Custa o que custar, que tinha na TV Bandeirantes. Eu não sei se vocês se lembram disso. Se vocês eram dessa época, eu fico doida com essa questão de tempo. 6. Em relação à coesão, o texto apresenta vários marcadores temporais. Identifique no discurso de Marcelo Taz alguns exemplos de marcadores temporais. Que marca o tempo? A gente vai encontrar. Deixa eu ver aqui. Desde jovem. Primeiro. Quando criança. Né? São marcadores temporais. Tem também depois. Identifique no texto, letra B, correspondente à digressão de Cortella, outros exemplos de marcadores temporais. Quando cada um completasse 13 anos, no dia de completar 13 anos, hoje é o dia do meu aniversário, enfim, hoje é dia de... O trecho 7. Graças a esse ritual que acompanhei tantas vezes, que inicia o 8º parágrafo, estabelece uma conexão com o parágrafo anterior. Ao estabelecer essa conexão, o trecho introduz que tipo de relação? Graças a esse ritual que acompanhei tantas vezes. De temporalidade? Não. De condicionalidade é uma condição também? Não. Casualidade. Por quê? Foi uma experiência que ele passou na fazenda, né? Levou o jornalista a valorizar esse processo, esse trabalho de tirar leite da vaca, né? E esse leite que é consumido diariamente, que a gente não para pensar como que é feito. As pessoas consomem isso no café da manhã, as pessoas consomem quando vão numa sorveteria tomar sorvete, quando comem uma fatia de bolo, mas não imaginam o processo que é tirar o leite, a trabalheira que dá. 8. A técnica de referenciação, constituída pela retomada de elementos já apresentados no texto ou pelo anúncio de elementos que ainda vão ser expressos, é um recurso essencial para garantir a coesão de um texto. A palavra perguntas, por exemplo, empregada no início do primeiro parágrafo da crônica, é retomada várias vezes ao longo do texto, por outras palavras e expressões. Identifique ao menos 3 delas. Palavra perguntas. Bem, temos aqui dúvidas, ponto de interrogação, assunto e batata quente. Que palavras e expressões são utilizadas em referência ao filósofo Mário Sérgio Cortella? Além do nome completo que ele dá, são utilizadas palavras e expressões também como filósofo, Cortella, papai filósofo, seu, você.
Que palavras e expressões Marcelo Taz utiliza para fazer referência ao conjunto de ações que envolve tirar leite da vaca? Esse ritual, trabalheira, trabalhão danado, trabalho, processo. Além da palavra leite, que outras expressões ou que outra expressão é utilizada no texto para denominar leite? Ele fala que é o líquido branco precioso, ou precioso líquido branco, não sei se está nessa ordem, mas é isso que ele quer dizer. Que palavra substitui a expressão o filho, de Cortella? Lembra que eu disse que pode usar o pronto? Ele fala menino. O menino perguntou. O uso de marcadores 9. O uso de marcadores temporais, pronomes, palavras substitutas e outros recursos cumpre qual papel na construção de um texto? Os pronomes temporais, né, os marcadores temporais, os pronomes, aqueles que substituem, por exemplo, o filho, o menino, ele, você. Cumpre qual papel na construção de um texto? Eles vão estabelecer conexões no interior do texto. Para quê? Lembra? Evitar repetições e articulando ideias de forma bastante lógica. Isso permite que o texto avance, né? E constitui todo um significado. Bem, ficamos por aqui, né? Porque eu sei que vai ser um trabalho para vocês corrigirem, mas eu acho que assim fica mais fácil do que eu digitar tudo e vocês pegarem de mão beijada. Então, vocês vão pegar isso agora, vão ouvir, vão responder. Oi, meu amor, tô terminando. Tia Preta, tá uma delícia isso. Tá bem. E vamos... e vamos tocar nosso barco, né? Vamos lá. Tirar leite da vaca, porque a vaca não dá leite. Vamos trabalhar, pessoal. Tá? Até depois de amanhã, se Deus quiser. Fiquem bem.